Voltamos com o programa Giro Tecnológico, uma parceria da Fundação MS e do canal Agro Brasil. Estamos falando hoje sobre o tema Desafios e Oportunidades para a Agropecuária Brasileira. No primeiro bloco nós falamos da importância do agronegócio, depois falamos das oportunidades, das grandes oportunidades, dos tremendos desafios que podem atrapalhar essas oportunidades e vamos falar agora das considerações finais. Como eu disse, nós recebemos perguntas durante os três primeiros blocos, das quais nós selecionamos algumas aqui, que vamos respondendo ao longo desse bloco, após as considerações finais. Tá? Bem, antes de irmos para as perguntas, eu gostaria só de chamar alguma atenção para o fechamento dessa história. Nós precisamos criar, portanto, diante de todas essas oportunidades e desafios que estamos enfrentando, uma agenda positiva para o agro brasileiro, né? Essa agenda positiva passa tanto pelo mercado externo quanto pelo mercado externo. Aproveitamento de oportunidades nessas duas áreas. No mercado externo, nós temos a possibilidade de atender essa grande demanda por alimentos de forma única no mundo. O Brasil tem essa possibilidade de atender alimentos, fibras, energia e os chamados produtos especializados. São produtos que nós ainda estamos em fase laboratorial, mas que logo estarão aí. São produtos como bioplásticos, medicamentos, etc., que a agricultura vai fornecer para as populações. Bom, com relação ao mercado interno, a grande oportunidade que nós temos é a expansão das bioenergias, né? Principalmente o etanol, o biodiesel e a bioeletricidade. Nós passamos nos últimos anos um desestímulo tremendo com relação às bioenergias por políticas um pouco equivocadas com relação à manutenção do preço do petróleo, ou seja, a níveis baixos no Brasil, perdendo competitividade o etanol, perdendo competitividade o biodiesel, né? E aí com isso a bioeletricidade também nós poderíamos ter já muito mais investimento. Nós temos um potencial de bioeletricidade, gente, no Brasil, para mais de 2 Itaipus, só com as usinas de cana-de-açúcar que estão instaladas no país, né? Bom, mas isso deve acontecer nos próximos anos. A agenda positiva passa por fazer o dever de casa, né? Ou seja, uma política energética focada nas renováveis, ou seja, etanol, biodiesel, bioeletricidade. Em vez de importarmos petróleo, nós produzirmos aqui os combustíveis e com isso gerando, além de produzir o combustível aqui no país e deixar de importar, nós geramos emprego e renda internamente no país, né? Investimentos em infraestrutura e logística nem precisa falar, né? Isso já passou da hora, é crônico, o país tem um déficit tremendo e tem que buscar todas as alternativas para que isso aconteça. Buscar todas as alternativas significa não só ficar esperando que o setor público consiga pagar essa conta, né? Tem que ter o que nós vamos falar aqui embaixo, desburocratização e aumento de eficiência, ou seja, nós temos que atrair investimentos para o Brasil, para que a gente possa ter essas infraestruturas sendo instaladas e sendo melhoradas, para que a gente, sim, responda à grande demanda de alimentos, de produtos agrícolas mundial, né? E sim, as questões jurídicas com a questão de propriedade privada, num país que é uma economia de mercado, ter problemas com relação à propriedade privada é simplesmente surreal, né? Isso é uma coisa que nem deveríamos colocar aqui como uma necessidade de trabalho na agenda positiva do país. E investimentos em ciência, tecnologia e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação, sem dúvida, é necessário para que a gente continue sendo nessa posição de vanguarda na agricultura tropical. E fortalecimento das instituições e na imagem do agro. Nós precisamos, todos nós envolvidos no agronegócio, nós precisamos a cada dia, a cada momento, esclarecer nossos colegas, nossos irmãos, parentes que vivem nas cidades do que é o agronegócio, do que o agronegócio representa para o Brasil e como o agronegócio vem segurando o país e transformando o país numa potência agrícola, né, e com potencialidade de alimentar o mundo, né? Bom, e o dever de casa dentro da nossa casa, produtor rural agora, né? Constantes investimentos em conhecimentos e novas tecnologias. A competitividade tende a ser cada vez mais acirrada, a competição mais acirrada, e a competitividade tem que ser um fator inserido dentro dos sistemas de produção. Com isso,
foco em gestão e redução de custos de produção. Nós temos que trabalhar muito nesses ajustes de custo de produção, foco na gestão, no controle dos nossos gastos, no controle dos sistemas de produção, tá? E também agir de forma protagonista mesmo, tá? No cenário político e institucional do país. Político, tanto no cenário político do país, como institucional, nas instituições de classe, nas representações, etc., nos fazendo presente e fortalecendo cada vez mais as instituições do agronegócio. Bem, esses eram os pontos que eu queria colocar para vocês. E para finalizar, só mostrar esse gráfico, né? Ou seja, nós ainda temos 65% da área do Brasil em vegetação nativa, florestas, cerrados e outros. Usamos só 7% para agricultura e ainda temos 23% de pastagens para serem utilizadas. Ou seja, nós podemos dobrar a produção de grãos no Brasil sem mexer com o meio ambiente. E quem dizer que o agronegócio brasileiro agride o meio ambiente, tem que olhar para esse gráfico aqui e ver que nós somos o único país no mundo que temos uma quantidade de reserva de florestas e ambientes nativos como o Brasil. Tá? Nenhum outro país no mundo tem isso. Bem, esses eram os pontos que eu gostaria de colocar. Eu vou entrar agora em algumas perguntas que foram encaminhadas para a gente selecionou 3 aqui. Eu vou ver se nós vamos ter o tempo, né, de responder pelo menos essas 3. Tá? A primeira pergunta é do senhor Rafael de Oliveira, de Francisco Beltrão, Paraná. Obrigado, senhor Rafael, pela pergunta. Ele fala, foi mostrado que houve um grande incremento em produtividade nas principais culturas e produtos agrícolas, né? Como você avalia o futuro? Haverá ganhos de produtividade semelhantes? Né? Ou seja, o senhor Rafael está preocupado com o futuro, né? Ou seja, nós tivemos ganhos de produtividade muito grandes até agora no momento, né? Até esse momento no Brasil, e a preocupação é para o futuro. Olha, eu entendo que sim, senhor Rafael, nós temos ainda um tremendo potencial para crescer em termos de avanço tecnológico na produção agrícola, né? Nós temos aí um grande estoque de tecnologias vindo, principalmente a transgenia, a biologia molecular, através da transgenia e outras formas de biologia molecular, certamente trarão avanços significativos para os sistemas de produção. Além disso, nós temos novos produtos, eficiência nos sistemas de produção, né, que certamente nos trarão ganhos de produtividade, sim. Talvez não tenhamos em todas as áreas esse crescimento que tivemos dos anos 60 até agora, mas teremos sim, claro, teremos aí ganhos de produtividade. Seguramente esses são pontos importantes. Mas como eu disse, mesmo com ganhos de produtividade, haverá necessidade de incorporação de novas áreas no mundo, né, para atender a demanda de 9 bilhões de habitantes. E essa incorporação de novas áreas, o Brasil se coloca como um protagonista nesse ponto, porque nós temos estoques de áreas em pastagens ainda de baixa produtividade. Pastagens essas que nós podemos aumentar a produtividade sem tocar nos ambientes naturais. Tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui do senhor Antônio Dagoberto Schmidt, tá? De São Félix do Araguaia, Mato Grosso, lá do norte. Como o Brasil pode manter a sua competitividade frente a tamanhas dificuldades de logística, falta de infraestrutura? Nós aqui no norte de Mato Grosso ficamos muito prejudicados com a falta de opções. Bom, senhor Antônio, sem dúvida, né? Os investimentos em logística são extremamente importantes. No caso dos senhores que estão na região norte, né? As rotas de saída pelo norte do país são extremamente importantes e interessantes, inclusive do ponto de vista de competitividade. Há um estudo feito pela CNA, finalizado no ano passado, extremamente interessante, mostrando inclusive quais são as principais rotas e quais seriam os custos de investimento em cada uma dessas rotas. Seguramente um programa estratégico de desenvolvimento de logística pensando no país como um todo.
mas os entraves são grandes, né? Tem as questões aí de ambientais, restrições ambientais para a utilização de hidrovias e a preocupação de criar essas rotas de saída pelo norte e essa rota, de alguma forma ou de outra, afetar os ambientes amazônicos, né? Mas nós temos aí o seguinte, são rotas que seguramente vão nos reduzir bastante o custo e atingir aí melhoria nas condições da região norte do país, tá? Bom, eu tenho tempo para mais uma perguntinha aqui? Então tá, Júnior. Vou fazer mais uma aqui, do senhor Leandro Costa, aqui de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Como o senhor avalia a pressão da cana-de-açúcar retirando áreas de agricultura de grãos no Mato Grosso do Sul? Não corremos o risco de ficar inviável a produção de grãos? Bem, senhor Leandro, na realidade, a cana-de-açúcar vem expandindo no Mato Grosso do Sul, mas principalmente em áreas de pastagem, né? Essas áreas, claro que tem alguma coisa que entrou nas áreas de lavoura, mas a maior parte dela tem acontecido na área de pastagens. Mas é interessante a gente notar o seguinte, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nos últimos 6 anos, vamos dizer assim, aumentou de 200 mil hectares, mais ou menos, para cerca de 800 mil hectares de cana-de-açúcar. Aconteceu a mesma coisa com a área de florestas plantadas, em torno aí de 150 a 200 mil hectares para 700 a 800 mil hectares de floresta plantadas em Mato Grosso do Sul. Muito bem, nos últimos 4 anos, a área plantada de soja saiu de 1 milhão e 700 mil hectares e foi para 2 milhões e 200 mil hectares. Ou seja, mesmo com o aumento da cana-de-açúcar e o aumento da floresta em Mato Grosso do Sul, que vem aumentando a taxas acima de 20% ao ano, né, a área de grãos também aumentou, né? O que a gente observa é que tudo isso está acontecendo porque nós temos esses estoques de áreas ainda aptas, ou seja, áreas com bom potencial, que estão em pecuária. E essas áreas estão sendo convertidas para outros usos mais eficientes. E quando se tem a integração lavoura-pecuária, né, a gente toma um pouco de área da pecuária, mas ao mesmo tempo a gente intensifica a produtividade da pecuária. É importante notar que nesse mesmo período, em Mato Grosso do Sul, a quantidade de carne de abate, o rebanho bovino e o abate de bovino, a produção de carne no estado, se mantém praticamente estável, né? Bom, desculpe, nosso tempo está encerrando. As outras perguntas que chegaram nós vamos responder diretamente por e-mail dos senhores, tá, à medida do possível, e outros comentários, sugestões também podem ser encaminhadas para a gente e agradeceremos muito essas sugestões e tentaremos incorporar aos nossos programas futuros. Então vamos ficando por aqui hoje, agradecemos a audiência de vocês e contamos com a presença de vocês na próxima semana, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Até a próxima semana.